Estamos en la parashá de Vaikra, comenzando un nuevo libro. No Humash Shemot, terminamos falando que sobre a obra do Mishkan. E vimos que quando foi estabelecido o Mishkan, tinha uma nuvem que encheu o Mishkan e Moshe não conseguia entrar. A partir de Vaikra, a gente vai começar uma ordem, as coisas mais organizadas na travessia de Am Yisrael no deserto. Sabemos que o Mishkan foi feito justamente lejaper, foi para mostrar que Hashem espiou a Am Israel, ou que Hashem está em contato com Am Israel, mesmo com seus Shochenitam betoch tumatam, mesmo com sua impureza, Hashem está dentro deles, e que Hashem, existe essa chance, existe que o Yehudi, que Haz Shalom, pecou, ou o Yehudi, vamos dizer o contrário, o Yehudi que quer se aproximar de Hashem, ele tem essa chance. O Yehudi que pecou, se distanciou de Hashem, ele tem essa chance de reaproximar-se trazendo um sacrifício de perdão. E agora está tudo organizado. Você sabe quem vai ser a antena da mensagem de Hashem, que é Moshe Rabbeinu. Já se sabe também desde onde vai sair, desde onde Moshe fala. Então, por isso e já se sabe também quem são os trabalhadores do Mishkan, os trabalhadores do santuário, que seriam os Kohanim, a família de Aaron. Teve todo aquele problema até o becerro de ouro. Agora já se está tudo estabelecendo na ordem, se sabem várias coisas. Então a Torá agora começa a organizar como tem que ser os korbanot. Só que antes, temos que deixar bem claro que quando a gente trata de korbanot, de sacrifícios, os psukim que tratam sobre esos korbanot, cada palavra de esos psukim, esos versículos están cheios de informação. Cada palavrinha ou cada duas palavras está te insinuando uma lição. Às vezes uma lição prática de halajá, por exemplo, como deve ser feito o korban, ou uma lição no dia a dia. Por exemplo, a Torá começa com Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem elav me'oel moed lemor, e chamou a Moshe e falou para Hashem a ele, dizendo, e falou a ele, Hashem a ele, desde a tenda do Moed, desde o santuário, dizendo. Primeiro, nunca encontramos na Parashá até agora, que se no Humash até agora, não encontramos que nenhuma vez que Hashem quiere falar com Moshe, Hashem dice Hashem, a Torá dice que chamou a Moshe. Sempre Vaidaber, Vayomer. O próprio Pasuk dice Vaidaber Hashem elav, Moel Moed, Lemor. O Vaidaber Hashem el Moshe, conhecemos esa expresión, mas Vaikra el Moshe a primeira vez. Entonces dice Rashi que justamente a Torá te quiere informar, já que agora estamos tratando de uma nova etapa, uma etapa organizada, que temos o Mishkan, e como falei antes, já está tudo reorganizado. Então a gente quer dizer o seguinte: cada vez que eu falo com Moshe, é com carinho, chamo a Moshe, não como alguém que está aqui, tipo, de passo, porque tem uma diferença. Quando você fala com alguém de passo, ¿sí? Ele está aqui, por exemplo, Hashem falou com Bilam. A Torá dice, Vaikar Elohim el Bilam. ¿Qué significa? Hashem no está interesado en Bilam, escuchar o no escuchar, o entender o no entender, así, ¿cómo Bilam va a recibirlo? Estoy aquí de paso, apareceu Hashem a Bilam de paso, Vaikar. Agora, com Moshe, já que Hashem gosta dele, você tem isso que a Torá não queria informar. Agora está tudo organizado, vou te falar o seguinte, Hashem gosta de falar com Moshe. Chama ele pelo nome, para Moshe prestar atenção. Também, outra coisa, diz Rashi, o chamado é a Moshe. Significa que ninguém escutava isso. Era somente a Moshe. Aí você vai perguntar se existia um carinho especial a Moshe. Então, por que a Torá utiliza a palavra Vaidaber? Se sabemos que a palavra Dibur é caché. Dibur é quando se fala forte. Então, Rashi nos ensina que não necessariamente Dibur é
no siempre la palabra dibur significa algo así rígido. También la palabra dibur puede ser un asunto. Por ejemplo, nós conocemos hacer esta diberot. Son 10 asuntos, no son 10 cosas rígidas. Entonces Rashi nos explica que dentro de un dibur puede tener varios intervalos. Por exemplo, quando a gente fala um assunto, do mesmo assunto, tem vários, podemos dividir esse assunto. Então, diz a Torá que tem que saber o carinho que a gente tinha para Moshe, chamava ele pelo nome, e isso Hashem somente para quando vai Hashem ensinar a Moshe um assunto, vai começar um dibur. Mas tem momentos que Hashem não chama a Moshe. Quer dizer, tem momentos que Hashem não chama a Moshe para transmitir orientações, sino é Moshe que vem a Hashem. Quando? Quando justamente, quer dizer, existe, Hashem chama Moshe para o Dibur. Moshe, vou te ensinar a lei dos Korbanot. Agora, dentro das leis dos Korbanot, Hashem dá intervalos a Moshe. E por que Hashem dá esses intervalos? Como vamos ler aqui na nossa parashá, que tem meio que interrupções. Por que Hashem dá esses intervalos? São justamente porque Hashem gosta de Moshe. Está interessado em que Moshe escute, preste atenção, e não só isso, sino que ele consiga recapitular o que Hashem lhe está dizendo, compreender, que Moshe consiga meditar e entender o que Hashem falou para ele. Então, por isso, Hashem não vai, quando Hashem vai esperar Moshe no intervalo, Moshe, entendeu? Eu não te estou chamando. Quando você entender, vem que eu continuo. Então, não adianta que se Hashem ama Moshe, está interessado em que Moshe receba a informação, então no intervalo, que é justamente para Moshe poder meditar no que foi estudado na aula, é Moshe que tem que vir a Hashem e dizer-lhe, bom, Hashem, já entendi, podemos continuar. Isso mostra o carinho grandioso que havia por Moshe. Então, isso que diz Rashi. Vaikra el Moshe, tem que saber que havia um chamado a Moshe. E que esse chamado era somente no início do Dibur, Vaidaber. Mas depois, nos intervalos, ao contrário, Hashem dava para Moshe o tempo necessário para ele entender, recaptar. Isso mostra para nós que se Hashem dava a Moshe opção de ele recapitular, e Moshe necessitava desse tempo, então quanto mais ainda quando se trata de um ser humano, que eu vou aprender de um ser humano, então faz parte que o aluno tem que dedicar um tempinho para entender o que foi estudado até agora. Não dá para ser tudo direto. Sim. A outra coisa que aqui a Torá nos está dizendo é a palavra Eilav, Vaidaber Hashem Eilav. Falou Hashem a ele. Óbvio, não está falando que Hashem chamou a Moshe. O que a Torá nos quer ensinar aqui é que sempre era Hashem somente a Moshe. Incluso naquelas vezes que na Torá aparece uma menção que Hashem falou para Moshe e a Aharon. Vaidaber Hashem el Moshe vel Aharon. E tem umas 13 vezes. Mesmo assim, te diz aqui a Torá, saiba que havia um carinho especial para Moshe. Na realidade, o Dibur era somente Eilav. Até naquelas 13 vezes. É mais, assim como tem 13 vezes que a Torá fala como se Hashem falou para Aharon também, você tem que saber que também existem outras 13 vezes, e esta é uma delas, onde está escrito Eilav, que o Dibur, que a fala de Hashem era especificamente a Moshe. Ledaber ito, medaber elav, edaber elav, noati lecha. Rashi traz tudo isso. A outra coisa que a Torá nos quer informar aqui é que esse carinho que Hashem tinha exclusivamente para Moshe, que chamava ele pelo nome para que ele prestasse atenção, e que dava a ele um tempo para ele meditar, e que além disso a fala era exclusivamente a Moshe, e no máximo era uma fala para Moshe, depois dizer primeiro a Aharon, sim,
O sea, Hashem daba una prioridad a Moshe. Tienen que saber que esa fala que Hashem daba para Moshe, que Hashem falaba con Moshe, era exclusivamente en un Ohel Moed, en un lugar donde Moshe podía estar concentrado. Ou seja, não era na rua, como você, por exemplo, ligar, fala para alguém que está na rua, escuta esta orientação, ele está no meio da rua, está no meio de pessoas, escuta uma orientação, ele vai esquecer. A Torá nos fala que o carinho para Moshe era tão grande que Hashem falava para Moshe num lugar onde Moshe podia estar prestando atenção sem se distrair com nada. Me ohel moed, desde o ohel moed era fala. Só lá que ele escutava. Fora do ohel moed não se escutava a voz de Hashem. Não porque era baixa, porque sabemos que com Hashem Bakoach, se diz Rashi, não senhor, o carinho era tão forte e era voz alta, mas era da melhor maneira para você poder prestar atenção, e pensar, e era uma coisa exclusiva a ele, e era concentrado no Ohel Moed, porque fora do Ohel Moed, a voz dentro do Ohel Moed era bem alta, e fora do Ohel Moed ele não escutava nada. Rashi explica que dentro da tenda do Ohel Moed, ela provenia exatamente da arca sagrada, dos querubines. No final o Pasuk diz que era lemor, ou seja, Hashem está chamando a Moshe lemor, para dizer que geralmente é para dizer o que vinha a continuação. Mas neste caso, a Torá repite isso no seguinte Pasuk. A Torá diz assim, Daber Bnei Israel, diz assim, o Pasuk diz aqui, Pasuk Bet, Daber Bnei Israel Bamartan Lehem. Fala para Bnei Israel e diga a eles. Então, que é o que a Torá nos está insinuando? Como falei antes que este Pasuk, quase cada palavra tem uma insinuação. Este Pasuk nos quiere decir, dígales a eles todo este Pasuk. Ou seja, Moshe tem que ir a Am Israel e dizer-lhes a Am Israel todo este Pasuk que acabamos de ler. Ou seja, ele tem que dizer a Am Israel, gente, obrigado, é por vocês, é todo no mérito de vocês, que Hashem se está dedicando, que Hashem se preocupa por mim, Nitiached Elai Adibur, Hashem me fala e todo com Yehid, vamos dizer, se dedica a falar comigo desse jeito, com tanto carinho, é todo por vocês. E Rashi traz uma prova para isso, que o que Moshe está querendo dizer para mim é que é no mérito de vocês que Hashem está chamando e falando de tanto carinho. Rashi traz que durante 39 anos, que Moshe Rabbeinu no final dos 40 anos, ele disse a Am Israel, no Chumash Devarim, ele disse para eles, Vaikash, no final do Chumash Devarim, Vaikash estamos com Hashem Milchama Lamut, Vaidaber Hashem Elai, aí Hashem me falou a mim, foi quando murió toda, Moshe disse a Israel, no final dos 40 anos, foi quando toda a geração anterior, os pecadores, eles murieron, aí de repente Hashem falou a mim, dizendo, Elai Hayah Dibur. Hashem le disse a Israel, durante os 38 anos, Hashem falou comigo de um jeito não tão carinhoso. Só falou comigo Elai quando toda essa geração murió, aquela geração pecadora, e agora nasceu vocês, uma geração nova, pura, boa. E então agora que a geração é boa, Hashem Elai vem a mim, me fala a mim com muito carinho. Então isso é o que Hashem está dizendo a ele, para Moshe Rabbeinu dizer para Am Israel, saibam lemor, escutem, todo esse Vaikra, el Moshe, Vaidaber, Hashem Elai, meu El Moed, é tudo por vocês. Hashem tem todo esse carinho por mim em mérito a vocês. O próximo Pasuk também temos que saber que cada palavra dele tem uma insinuação. Quase cada palavra. Daber bnei Israel amartar lehem adam ki akrim mikem korban Hashem minam be'emam minam akaminatzon takribu et korbanchem. Fale para bnei Israel e diga-lhes, uma pessoa quando quiera doar um sacrifício para Hashem, del animal, del vacuno, del rebaño, ofereçam seu korban. Então Rashi explica que este pasuk, quando ele começa a dizer Adam ki akrib mikem,
Já a Torá nos está falando de um corban chamado Nedabá. Corban doação. Quando alguém, seu coração, por isso diz que akrimikem, quando alguém vocês queira oferecer. Muito bom, a pergunta é por que está escrito Adam, pessoa. Óbvio, não vai ser um animal que vai oferecer um animal. Então dice Rashi que a palavra Adam te viene a excluir robo, algo robado. Porque você tem que ser uma semelhança a Adam Rishon. Assim como Adam Rishon, quando ele ofereceu dele, porque não havia ele, todo mundo era dele, pertencia a ele. Então assim também, você tem que dar algo que te pertence. A Torá dice do animal, mina behemá. Enseguida dice, a Torá dice do animal. Ahí podría pensar que eso incluye todo el reino animal, incluyendo las bestias, hayot. Por eso a Torá especifica mina bakar o mina chon, do rebaño y do gado. Cada palabra aquí, você vai entender, es para enseñarnos algo. Do animal. Do animal quer dizer que não todo animal. O pasuk está excluindo alguns animais. A mesma coisa, mina bakar, do vacuno. Do vacuno e não todo vacuno. Ou seja, o pasuk te está excluindo. Existem animais para você não oferecer. E também assim do rebanho, o mina chon. Existe rebanho que eu não quero. Eu não quero receber como corban. Então, Rashi explica quais são essas exclusões. Os nossos jajamim aprenderam que quando diz mina bakar, o mina behemá, te está excluindo aqueles animais que foi feito com eles uma relação proibida. Mina bakar, do vacuno, te está excluindo aquele vacuno que foi feito avodah zará. E a mesma coisa, chon. Quando diz mina chon, te está excluindo aqui um animal, um rebanho, que foi dedicado para a idolatria. Também, essas coisas Hashem não quer, o resto sim. Quando a Torá diz minachon e do rebanho, também aquela vav já te está excluindo, que também existe outro animal que Hashem não quer como doação, que é aquele rebanho que pela lei merecia morrer, e você, antes que ele seja condenado, você traz ele ao Beit HaMikdash. Hashem te está dizendo, isso eu não gosto, isso te lo estou excluindo. E vou me explicar melhor. Existe uma lei que se nosso animal matou uma pessoa, ele deve ser condenado à morte. Então o patrão, imagina que ele, antes de perder seu animal para que o condenem, o que ele faz? Ele vai e leva isso rápido no Beit HaMikdash. Acontece isso muito, que nós temos objetos, antes que sejam condenados, fazemos uma mitzvah com ele. A cabana é muito boa, mas Hashem não quer esse animal. Por isso diz minachon, e do rebanho. Ou seja, não todo rebanho, e olha só, tem mais uma coisa que te estou excluindo dois. Um é aquele rebanho que você, talvez, ou que estuvo dedicado, exclusivizado para avodah zará. Por exemplo, eu comprei um rebanho, comprei um animal que era da igreja, Shalom, que ia para avodah zará, isso não posso. E em segundo lugar, tampouco posso trazer ao Beit HaMikdash um animal que foi condenado. Existe também outra exclusão aqui em Rashi. Ele diz, para que está escrito mina bakar? Para também excluir-te a treifa. Um animal que foi mordido, ¿sí? Ou ele tem uma ferida que pode matá-lo, ou pode invalidá-lo como ser kasher. Isso, não adianta você trazer isso ao Beit HaMikdash, também como doação, a gente está dizendo, não quero ele. Um minachon, um mina bakar, os Jajamim aprendem de cada uma dessas palavras exclusões. Depois a Torá diz, takribu korbanchem, ofereçam vossos sacrifícios. E temos que, também essas palavras nos estão insinuando. Primeiro, se se está tratando toda esta lei começou dizendo, quando alguém queira oferecer um korban, então que seja do animal, de isso, do outro. Tá? Que seja traigan isso, ao Mishkan, e assim é a lei. Porque a Torá diz ofereçam. A Torá te está ensinando que um korban pode ser oferecido em sociedade. Não penses que a doação tem que ser só eu, e se é em sociedade, perdeu valor. Hashem até entende um korban em sociedade. Não só isso. Existe korban em sociedade e a Torá te diz assim, korbanchem. Existe ainda mais um korban que é com a sociedade de todo Am Israel, uma doação
em nome de todo a Israel. Por exemplo, não por exemplo, senão o que eu vou falar é é o único caso que existe. Os sacrifícios diários lá no Beit HaMikdash existiam, existiam sacrifícios do fundo público. Que significa? Diariamente tinha um de manhã e um de tarde, e na Shabbat e festividades tinha mais sacrifícios que eram gastos de um fundo público. Esse fundo público era uma caixa, que era um fundo de dinheiro recolhido no mês antes de Nissan. Esse é o Mahatzita Shekel. Cada Yehudi podia contribuir nesse fundo nada mais e nada menos que meio shekel. Agora, com esse fundo, a partir de Rosh Chodesh Nissan, a partir do início do mês de Nissan, era daí onde se gastavam os shekalim, esse dinheiro, para comprar os sacrifícios que vão ser feitos durante o ano inteiro lá no Bet HaMikdash, no Mishkan. Aí que acontece? Imagina, chegou mês de Nissan, está passando o ano, se estão gastando dinheiro para comprar sacrifícios, esos sacrifícios diários e rutinais. Chega a fim de ano, mês de Adar, e se dão conta que sobrou bastante dinheiro. E pela Torá, a partir de Rosh Chodesh Nissan, tem que ser uma nova caixa do meio shekel recolhido de um novo meio shekel. Então, o que é o que se fazia no Beit HaMikdash? Jogar o dinheiro não pode, óbvio. Então, com esse dinheiro se comprava muito, muito animal e se oferecia todos os animais em cima do altar, antes de Rosh Chodesh Nissan. Em outras palavras, o mês de Adar era um mês que existia, o dinheiro nosso era, entre aspas, evaporado, consumido no altar. E como era considerado isso? Era uma doação do público. Então isso é o que a Torá te está dizendo, Korban Hem. Existe também um Korban doação em nome de todo o público. Aunque o público, alguém do público não queira, mas Hashem considera isso um Korban do público, doação. Então a Torá começa a falar sobre espécies de Korbanot. Existem Korbanot chamados Olá. Olá significa um animal que oferece ao Bet HaMikdash e ele vai ser consumido completamente em cima do altar. Só que diz a Torá, Im Olá Korbanot min habakar zahar tamim yakribenu el petach o el moed yakribotó leretorno lifnei Hashem. Se é um Olá, seu Korban, então que seja do vacuno, macho, completo, que se sem defecto, ele vai oferecê-lo na porta da tenda do Moed, ou seja, do Mishkan. Ofereça ele, aproxime ele com sua vontade diante de Hashem. De novo, temos um pasuk cheio de palavrinhas. Em geral, o pasuk nos está dizendo que nosso corban tem que ser macho, perfeito, e tem que ser trazido na porta na porta do Ohel Moed, que seja feito diante de Hashem. Tem algumas palavras que Rashi nos explica que nos vem a ensinar coisas. Por exemplo, a palavra macho, zahar, já está mencionada depois. Então, por que está escrito duas vezes? Para ensinar-nos que tem que ser um macho e não um tumtum e androginos, que são umas espécies que não está clara seu gênero. Tamim significa perfeito. ¿Sí? A veces también significa honesto, a veces también significa entero. Aquí la palabra también significa sin o inocente. Aquí la palabra también significa sin defecto. También ele tem que ser, temos que traerlo ele à porta da tenda. Óbvio. Isso também, essa palavra está mais. Se o corban é um macho, tem que trazê-lo até a porta do Ohel Moed. Óbvio, se ele quer dar um corban, onde vai trazê-lo? Então Rashi nos explica que a Torá nos quiere dizer que o dono é responsável até o Mizbeach, como chama? Até o Bet HaMikdash. Ele não pode dizer para o Cohen,
Ei, Cohen, eu já doei um corban, vem pegá-lo. Manda o frete e agora você se vira, o cordeirito está na minha casa. Não, de jeito nenhum. Ele peta Moed tem que ser a pessoa que leva ele ao Ohel Moed. Aí pergunta Rashi, no Pasuk temos duas vezes a palavra ofereça a ele, yakrivenu e yakrivoto. Então, ofereça a ele, ofereça a ele. Então, dice Rashi que a veces cada uma dessas palavras da Torá nos vienen a nos insinuar que existe uma coisa a mais, ou nos vienen a excluir. ¿Sí? Então Rashi explica que uma pessoa que se misturou seu korban, ele ia dar um olá. E se misturou seu olá com olá de outra pessoa. Aí ele leva para o Bet HaMikdash. E os dois estão lá, e o cordeirito dos dois se misturam. Então diz a Torá, Yakrivenu, tranquilo, pode, ofereça a ele, e que o Cohen, quando ele oferece ele no altar, ele diga, estou oferecendo isso em nome do autor que fosse. Hashem sabe. Por outro lado, a Torá te diz, Yakrivoto, ofereça ele. O que significa? A Torá te está excluindo. Por exemplo, se se misturou meu olá com algo que era inválido, que não podia ser oferecido no Mishkan, ou no altar, ou se misturou com alguma outra espécie. Diz a Torá, Yakriv Oto, somente essa classe. Se se misturou dentro dessa classe, pode oferecê-lo e que o Cohen diga essa frase. Leshem Mishehu, estou oferecendo isso. A Torá diz, Yakriv, Cohen. Cohen, não pense que esses dois ficaram inválidos, está misturado, não importa, mas é da mesma classe, Yakrivenu, ofereça isso e diga que é o nome de quem seja. Mas quando se trata não de um nome, se trata de diferente classe, eu doei algo e não está misturado com algo que não pode ser oferecido, ou que vai ser oferecido para outra classe. Por exemplo, o outro cara doou um animal porque devia uma expiação, ou o seu corban vai ser salpicada sangue em outro lugar, como vamos estar na frente. Aí a Torá le diz, Yakrib Oto, Yakrib, esse não, é só este que está sendo nedaba, só da classe, tá? Mistura de classes, ou não. Também diz Rashi, óbvio, a Torá está escrevendo aqui uma palavra mais, Yakrib Oto. Aproxime a ele. Então Rashi explica que essa palavra a ele no nos está ensinando que hay que ofrecer al becerro, obvio, al animalito. Obvio, ele está trazendo o seu corban, já falamos que tem que trazer isso até o altar, até o Bet HaMikdash. Obvio que não significa que ele mesmo aproxime isso ao altar, porque para isso estão os Kohanim, ele não pode, não tem direito a entrar aí. A Torá o que te está dizendo aqui, diz Rashi, é que a vezes temos que aproximar o próprio dono do animal. O cara ofereceu um animal, ou ele tem que dar um animal, mas ele não quer. De repente virou as costas, não quer, arrependeu. Então, ou pela alahá ele tem que trazer um sacrifício e não quer. Diz a Torá, sabe o que você tem que fazer? Cofinoto, doblega ele até trazê-lo. Ah, ele vai oferecer um corban sem ele querer? Por isso diz o Pasuk a continuação, Yakrivoto lirtzono, na sua vontade. Quer dizer, temos que escutar que ele diz, não, eu quero. Depois diz a Torá, Samach yado al Rosh Haolam v'nirtzaro lechaper alá. Esqueci um detalhe que a Torá diz, Lifnei Hashem v'samach, no Pasuk anterior. Existe uma mitzvah, quando o cara trazia um animal, ele tem que apoiar suas mãos em cima do animal. Esse apoio em cima do animal, ele apoiar suas mãos, é só diante de Hashem, ou seja, no Beit HaMikdash, no Mishkan, não naqueles intervalos que não tínhamos santuário fixo, então, o que tínhamos fixo, mas existia uma autorização de cada um ter sua própria altar em casa, diz a Torá, aí não. A mitzvah de smichá, de apoiar a mão, é só lifnei Hashem. Diz o Pasuk, Samach yado al Rosh Haolam v'nirtzaro lechaper alá. Apoie sua mão na cabeça do holocausto e Hashem vai gostar disso para espiar a ele.
Daqui dice Rashi, estamos aprendendo que existe também outra coisa. A Torá está dizendo, apoie sua mão na cabeça do holocausto. Por que não diz o Pasuk, apoie sua mão na cabeça do animal? Porque a Torá te está querendo dizer, que não é somente pelas doações que a pessoa apoiava a sua mão, sino também pelos outros korbanot que ele estava obrigado a trazer, ou também aqueles korbanot de rebanho, porque até aqui estamos falando minabacar korbanot. Então diz a Torá, sobre todos os animais, a pessoa tem que botar, qualquer olá, ele tem que botar a sua mão em cima quando ele está trazendo ele irá. E a Torá te está dizendo a olá, para decirte que existen olot, existen holocaustos, que a pessoa trazia por pouco dinheiro, por poucos recursos, trazia uma pomba. Então, sobre isso, não necessita apoiar a mão. E Hashem vai espiar ele. A pergunta é, que expiação há aqui no olá? Se uma pessoa trouxe também que tipo de expiação? Uma pessoa que merece castigo, de que adianta trazer um corban? A Torá já falou, sua expiação vai ser condenado, com sua condena. Então, qual é essa expiação do corban? Para que serve um corban? A gente vai, então explica Rashi que na realidade o corban, a expiação que se está referindo aqui, não é por aqueles transgressões que merecem ser condenados, sino por aquelas mitzvot que a pessoa podia fazer e não fez. Ou existem transgressões que a Torá las junta a uma mitzvah. Por exemplo, no roubar, y enseguida a Torá dice, devuelvo que se robó. Eso es una mitzvah llamada Lav Anita Klase. Ese tipo de korban no recibe condenação do Beit HaMikdash, do Beit Din, do julgado, mas se ele já devolveu, mas ele transgrediu no início. Então ele tem que trazer um sacrifício olá que vai expiar seu pecado.